Então, gente, nesse vídeo, o que eu quero mostrar pra vocês é os tons de pigmento. A marca que eu uso é a Aerworks, como eu mostrei pra vocês. E aí eu vou mostrar os tons de pigmento que eu uso. Esses 5 tons são os tons que eu uso pra fazer todo tipo de pigmento e todo tipo de pele. Ou seja, a mistura dele eu consigo fazer outra cor e eu consigo atender todas as clientes, negra, branca, melanina quente, melanina fria. Eu consigo trabalhar com todas essas 5 cores, tá? Então, o castanho claro da Aerworks, vocês podem ver, quando você for estudar um pigmento, é muito importante você ver o quê? Essa fumacinha que sai. Não é o primeiro tom, é os últimos tons que você tem que ver para você saber o tom, tá? Então, o que que tem aqui dentro? Você pode observar que aqui tem vermelho, tem amarelo. Então, o castanho claro, ele tem bastante carga pigmentária de amarelo, que você vê que ele é o mais claro da linha, né? Você vê que tem bastante amarelo nele, tá? Então, lembrando, o castanho claro, ele sempre tem que ser esfriado na hora de usar em uma cliente. Por quê? Normalmente, você vai usar o castanho claro em uma cliente loira. Cliente loira, ela é branca, pelo claro, e normalmente a melanina dela vai ser quente. Ou seja, é um pigmento quente, porque ele tem amarelo e vermelho, e você vai usar numa pele quente. Então, é sempre bom dar uma esfriada nele, tá? Você pode esfriar ele com um pouquinho de castanho escuro. Então, é muito importante isso, você ter esse estudo dos pigmentos que você utiliza para você saber sempre se você vai precisar esfriar ou aquecer esse pigmento, tá? O castanho médio, você pode ver que ele é um pouco mais escuro, ele tem um pouco mais de azul, a gente costuma falar, do que o castanho claro. O castanho claro não tem nada de azul. E aí você pode ver que a fumacinha dele, ela fica um pouco mais escura do que o castanho claro, tá? Não muito, mas um pouco mais. Normalmente, o castanho médio, você não precisa nem esfriar e nem aquecer ele. Por quê? Ele tem tanto azul, quanto amarelo e quanto vermelho. Então, você pode usar ele até numa cliente de melanina fria e uma cliente de melanina quente, que não vai mudar de tom depois. Então, ele é o único pigmento que não precisa você neutralizar na hora de fazer. Você pode usar ele puro, tá? Então, eu gosto muito dele. Eu acho que a cor que eu mais uso na micropigmentação é o castanho médio, tá? Então, é super importante você ter ele. E você vê que na carga pigmentária dele tem bastante azul, mas tem bastante vermelho também. Ele puxa para um tom de avermelhado, tá? Então, lembra de fazer esse estudo, independente da marca que você comprar. Porque não existe pigmento bom ou ruim. Existe a profissional que sabe trabalhar com aquele pigmento, tá? Então, cada marca, ela tem que ser estudada para você saber trabalhar com ela, ok? O castanho intermediário, ele é um castanho bem avermelhado, tá? Ele é bem aquecido. Então, ele tem bastante azul, só que ele tem mais vermelho. Você pode ver que ele puxa para um tom de avermelhado dentro, tá? Então, normalmente, o castanho intermediário, eu uso bastante para neutralizar o castanho escuro. Então, se eu pego uma cliente que é melanina fria e pego o castanho escuro, que é um pigmento frio, normalmente eu coloco umas 2 gotinhas de castanho intermediário, porque ele tem bastante vermelho, para dar uma aquecida nesse pigmento que é muito frio, tá? Ou até mesmo na mistura de castanho claro com castanho intermediário. Eu uso bastante para fazer ruivas, tá? Fica super legal também. Ele fica um loiro mais puxado pro cobre, tá? Então, na hora de fazer ruiva, também você pode usar o castanho intermediário com o castanho claro. Castanho escuro. Você vê que ele puxa mais para um acinzentado. Então, você vê que ele tem um pouquinho de amarelo, bem pouco, um pouco de vermelho, mas a cor dele mais predominante é o azul. Por quê? Porque ele é escuro, ele é cinza, ele é um pigmento frio. Quando você olha para ele, você pensa numa cor fria, tá? Diferente desses primeiros aqui, que são os 3 primeiros, eles são cores quentes. Você olha, você sente uma cor quente, tá? O castanho escuro é um pigmento também que você sempre tem que ter, porque você vai usar bastante. Tanto em pessoas brancas, em pessoas morenas. Ele é um pigmento bastante usado também. Só que você pode sempre lembrar de aquecer ele quando você pegar uma pele muito fria. Pegar uma pele que bronzeia, lembra de aquecer ele, porque senão ele pode puxar para o azulado ou para o esverdeado, tá? O marrom café é o pigmento mais escuro da Aerworks para sobrancelhas, tá? Então, ele é um pigmento, você vê que ele é muito escuro. Ele é quase preto. Quando você olha a primeira cor dele, você vê que ele é quase preto. Normalmente, eu uso marrom café para clientes negras, que às vezes o pelo é muito preto, muito escuro.
Em aquele pelo bem grosso, eu uso ele. Só que eu sempre aqueço ele com o castanho intermediário. Porque ele é o pigmento mais frio da linha, tá? Ou seja, ele é o pigmento que mais tem azul aqui dentro, é o marrom café. Então é bom colocar, dar uma aquecidinha nele para depois não ficar esverdeada essa sobrancelha, tá? Então lembrando, façam sempre esse estudo. É super simples, você vai colocar o nome das cores, vai comprar a cor do pigmento e vai puxar essa fumacinha. É super importante você fazer independente da marca que você comprar. Você tem que saber a marca que você está usando e você tem que aprender a dominar essa marca, ok?